parte da família Clube do Ouvinte da Pititinga. Agradeço a todos vocês que ajudam e colaboram com a gente na pititinga.com.br. www.olhapititinga.com.br para aqueles que estão acompanhando a gente ao vivo ou então através das nossas reprises do nosso programa Dizem News da pititinga.com.br. Mandando um abraço a Juliana Freitas, sempre conectadinha com a gente também. Um abraço, Juju, que Deus possa te abençoar, lhe dar muitos e muitos anos de vida. Um abraço para você, minha querida, e a todos aqueles que estão acompanhando a nossa programação do programa Dizem News nessa tarde de sábado, tá? Nessa tarde de sábado é muito bom ter vocês também aí, né, acompanhando a gente e fortalecendo com a gente. Vamos trazer as principais informações, as notícias que vão, né, nortear nosso programa de hoje, em especial amanhã, né, dia das crianças. Amanhã temos uma programação muito legal na cidade de Cachoeira, né, tanto na sua parte da sede quanto também na zona rural. Amanhã teremos aí uma programação, amanhã pela manhã, o senhor Ornelas realiza, né, por mais um ano consecutivo, uma programação lá na comunidade da Faceira e também do Caquende, né, para alusiva ao Dia das Crianças. Teremos também uma programação especial no Jardim Grande amanhã, né, aqui em Cachoeira, está sendo promovida pelo secretário de Transporte, Fábio Coqueiro, Fábio Mundial, em parceria com Josmar Barbosa, né, todo o pessoal aí da Prefeitura Municipal de Cachoeira. São Félix também vai estar realizando amanhã uma programação especial também, em homenagem ao Dia das Crianças. Então, o Dia das Crianças está, né, muito movimentado nesse dia, né, nesse domingo, tá? Mas a gente quer trazer algumas informações importantes relacionadas ao que aconteceu na semana de Cachoeira, tá? Essa semana a gente teve aí um ato, a questão, né, da jovem Tainara, né, que desapareceu há um ano. Dia 9 de outubro fez um ano do seu desaparecimento. E os alunos da Universidade Federal do Recôncavo Baiano e o coletivo, né, realizaram aí uma aula para chamar a atenção dessa situação que aconteceu na Câmara Municipal de Cachoeira na última quinta-feira, dia 9, foi realizada uma aula alusiva, né, e chamando a atenção aí por conta, né, das faltas e do desaparecimento da jovem Tainara de Santos, que infelizmente, né, provavelmente não estará mais entre nós, mas isso chama a atenção para um fato que aconteceu aqui em Cachoeira e que até hoje nós não temos respostas, né? Na época, eu me lembro que a mídia fez uma grande mídia, foi feita em cima desse caso, a mídia estadual, até mesmo, né, de outros lugares, fazendo alusão a isso. Uma jovem quilombola que deixou 2 filhas e acabou se desaparecendo na praça. A última vez que ela foi vista foi na Praça Ubaldino de Assis, aqui na cidade de Cachoeira. Então, um fato lamentável que aconteceu, um dos fatos que foi chamado a atenção nessa semana, né, na última quinta-feira, na Câmara Municipal de Cachoeira, também aqui na nossa cidade, tá? Um outro fato é que a Flica chegou já, né? A Festa Literária Internacional de Cachoeira, que vai acontecer a sua 13ª edição da Festa Literária, já começou a montagem da sua principal tenda, né? A tenda Paraguaçu, que desde 2022, desde 2022, está sendo montada nas margens do Rio Paraguaçu, 2023, né? 2023, 2024, 2022, 2025. É a terceira vez que a tenda Paraguaçu, né, é montada às margens do Rio Paraguaçu. E a gente esteve lá, fez uma matéria também sobre essa intervenção, né, essa grande montagem, essa grande estrutura, acho que é uma das maiores estruturas montadas na cidade de Cachoeira durante o ano, é a Festa Literária Internacional, e que terá, né, uma programação muito importante, tá? A falta de uma divulgação maior na mídia estadual é o que chama a atenção, né? Algumas pessoas ainda não estão sentindo a presença da Festa Literária em Cachoeira, mas algumas pessoas já estão ganhando dinheiro com a Flica, né? Especialmente as pessoas que trabalham diretamente com a Festa Literária, né? As pessoas que trabalham na área da produção, da construção, e eles estão tendo um apreço, recebendo aí através das ações
que estão sendo desenvolvidas, essa participação e, com certeza, colaboração com a festa literária, tá? Espero que, né, possa atender as grandes expectativas, né? Alguns artistas de nome nacional vão estar presentes, né, vão estar fazendo parte desse processo. Nessa semana a gente vai trazer a programação da festa literária, né, os locais, os espaços. Vamos estar visitando os espaços onde a festa literária acontece, né, na sua plenitude, tá? A Fliquinha, a Geração Flica, a Causa dos Autores, o espaço, né, cultural da Flica, que teremos uma programação musical muito legal também ser disponibilizada para a população. E uma coisa que vai acontecer de forma interessante, eu acho que já aconteceu isso, eu não lembro qual foi o ano, mas aconteceu já, o encontro da festa literária com a festa da ajuda. E esse ano, por conta do calendário, né, de feriados que temos aí na nossa programação, como eu disse, amanhã é um feriado religioso, feriado de Nossa Senhora Aparecida e considerado Dia da Criança, a gente sabe que né, interfere, né? Ou seja, mas tem um feriado, dia 2, o próximo feriado nacional, que é o dia 2 de novembro, feriado de finados, vai ser um domingo, né? Será um domingo. E esse domingo é o primeiro domingo do mês de novembro. E normalmente o primeiro domingo do mês de novembro acontece o bando anunciador da festa de Nossa Senhora da Ajuda, né? Então, esse ano, por conta do feriado de finados cai um dia de domingo, a festa da ajuda será antecipada do bando anunciador, ou seja, vai ser realizada no último domingo do mês de outubro, que é o dia 26, coincidindo com o encerramento da Festa Literária Internacional de Cachoeira, a Flica. Então, esse ano teremos essa peculiaridade, esse encontro das dois grandes eventos que acontecem na cidade de Cachoeira, um evento popular, que é a festa da ajuda, com um evento cultural, né, literário, que é a Flica. Então vamos ter esse encontro, quase com uma passagem de bastão, né, uma passando de bastão para outra, né, de uma grande festa, uma das maiores festas literárias da Bahia, que esse ano não está com aquele calor todo que a gente esperava, que a gente desejava, mas a gente sabe que por conta de algumas situações e de algumas intervenções que a festa, né, teve, as mudanças também, algumas mudanças internas, né? Dizem que houve uma tomada, né, da festa, e hoje a festa está sob a responsabilidade da Vanessa, né? Que é a esposa do Rosenberg, ela que tomou, né, basicamente a festa para si, né? A empresa e tudo, né? Está construindo essa festa, e a Festa Literária Internacional da Cachoeira será feita em Cachoeira, mas com mãos de pessoas que não são de Cachoeira, né? Apesar de ela ter recebido o título de cidadã cachoeirana, ela não é cachoeirana, mas a gente vai ter essa festa literária acontecendo nesse encontro das duas festas, tá? Tá garantindo a festa da ajuda, apesar das dificuldades. Temos informações que a comissão da festa está tendo algumas dificuldades. Recentemente tivemos uma reunião entre a comissão, o juizado da festa, as pessoas responsáveis pela festa e também a prefeita municipal de Cachoeira, a prefeita Eliana, que no ano passado, né, não deu R$1, não deu R$1 para a festa, não ajudou em nada na festa do ano passado por questões políticas. Esse ano promete dar uma ajuda, mas não direta, não será um valor repassado diretamente para as mãos da Irmandade, como foi feito nos dois primeiros anos da sua gestão e do evento da festa. Esse ano não terá esse repasse desse recurso, né? E aí vai ser feito de forma indireta, com apoio com as charangas, tá? As charangas, a prefeita vai contratar, vai pagar acho que 5 dias das charangas participando da festa nas ruas de Cachoeira. E a festa da ajuda, ou seja, a Irmandade vai cobrir a outra parte da festa. Não teremos a festa de largo, tá? Eu conversei com o presidente Aldo Gago, ele já basicamente descartou a festa de largo que acontecia tradicionalmente ali no Largo da Ajuda, né? Segundo ele, não tem mais viabilidade, não tem mais condições financeiras de realizar aquele evento naquela região, ali naquele centro, né? Que era uma espécie de espera, né, para o dia principal, que vai ser no dia 16, né? Está marcado para o dia 16, o grande terno da Alvorada. Então, feriado sábado, né? Dia 15, sábado, dia 16, acontecendo o grande evento, aguardando aí o terno da Alvorada, que sai às 5 horas da manhã, a festa, né? A penúltima
a apresentação da Irmandade, né, da Festa da Ajuda, que acontece, né, com o terno da Alvorada, que é o grande terno e mais esperado terno. Então vai acontecer dia 16 de novembro. 16 de novembro vai acontecer o grande terno, que é o terno da Alvorada. E não teremos nenhuma programação no Largo, pelo menos até esse momento não tem nenhuma programação definida para o Largo. O que pode acontecer é uma programação para a Rua 25 de Junho. Tá? A Rua 25 de Junho pode ter alguma coisa, algum movimento da Irmandade a ser realizado na Rua 25 de Junho, caríssimos amigos ouvintes da pititinga.com.br. Então tá tudo caminhado aí, tudo engatilhado, né, aguardando. E hoje, né, está acontecendo a Festa da Ostra, né? Mais uma edição do Festival Gastronômico da Ostra, né? Começou ontem e vai até amanhã, tá? Até amanhã. Começou ontem de uma forma muito mais interna, né? Eles fazem uma reunião de conselho quilombola, né, da comissão e tal, aquela coisa toda, mas hoje começam as atrações musicais, teremos atrações musicais e a questão gastronômica da Festa da Ostra, que já atraiu muita gente, né? Ontem Cachoeira recebeu muitos turistas, tem recebido muitos turistas que vão fazer parte da Festa da Ostra. Então hoje e amanhã teremos aí o grande ápice, o grande dia na comunidade, né, do Caonge, né? Então hoje teremos samba trator, né, uma programação musical que daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada quais serão as programações de hoje, e amanhã também o encerramento da festa do Festival Gastronômico da Ostra, que já atrai para Cachoeira, já tem em Cachoeira algumas pessoas, alguns turistas que vão participar desse evento e tem como Cachoeira comum, né, o espaço, o local para hospedagem, para poder fazer esse translado também, né, para participar do Festival Gastronômico da Ostra, que nesse momento está acontecendo lá no Caonge, na comunidade do Caonge, né, um movimento maravilhoso que o seu Ananias, junto com o pessoal, realiza, né, a 13ª edição do Festival Gastronômico da Ostra, que é um festival, né, de grande magnitude, né, para a cidade de Cachoeira, realizado, produzido e desenvolvido pela própria comunidade, uma coisa que sai da comunidade, não é uma coisa que vem de forma externa, é uma coisa promovida pela comunidade e que o seu Ananias, junto com o coletivo, consegue desenvolver, né, e ampliar e fortalecer também, né, o Festival Gastronômico da Ostra, que acontece na comunidade do Caonge, hoje e amanhã, né? Estão abertos ao público hoje e amanhã. Aberto assim, né? São 2 quilos de alimentos não perecíveis, né? Que é o pedido. A entrada é gratuita, mas esses 2 quilos é para o projeto do Bahia Sem Fome. Então, uma ação aí também, né? Que é feita, que eles têm um apoio do governo do estado nesse processo. E a Prefeitura Municipal de Cachoeira teve, né, nesses dias, fazendo as ações das estradas, né? Que dão acesso a essa comunidade, né, as estradas, principalmente as estradas vicinais, naquela região também, né, onde tivemos aí o Festival Gastronômico e teremos o Festival Gastronômico da Ostra, amigos da pititinga.com.br. www.arapititinga.com.br, falando com oferecimento de mais apoios nossos que estão ajudando e colaborando com o nosso projeto. É a Santa Casa de Misericórdia São Félix, o Posto Seguro do Recôncavo, do Restaurante Maquitube, da Loja Encantos Variedades, do Licor do Roque Pinto, da Senhanet, a PLB Sindicato, Super Souza Supermercado, J. Lima Variedades, Farmácias Nossa Senhora do Rosário, Clínica Clion, a Clínica de Olhos em Muritiba, Contasse Contabilidade, Supermercado Pereira, Clínica Climode, Laboratório Exato, Farma Popular, Clínica Odontológica Oral Clean, Assim.com, a Paradela Material de Construção, a Climec, Pousada do Convento do Carmo, Grupo Vale Ouro, Distribuidora de Bebida Girassol e Casa Gotchal são os nossos parceiros que estão aí com a gente também na programação. Uma outra informação da semana, gente, amigos ouvintes da Pititinga, é da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que esteve no Recôncavo Baiano, mais precisamente na região, né, na cidade de Maragogipe, na última quinta-feira, né, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi a Salvador, ou seja, a região metropolitana, Camaçari, e esteve também em Maragogipe, né, para fazer ali basicamente um lançamento, né, da retomada do grande projeto que ficou, né, estagnado lá em 2014, que é a Enseada do Paraguaçu, né, o estaleiro, né, de Enseada do Paraguaçu, estavam parados, né, mais de 11 anos.
né? Um projeto que era muito, né, que gerou muita expectativa, emprego e renda para aquela região, um aumento significativo, mas foi uma coisa rápida, muito rápida mesmo, que infelizmente não teve sua continuidade por conta da Operação Lava Jato, que interrompeu, né, aquele processo, aquele projeto. Mas parece que agora a Petrobras voltou a tomar, né, pé disso, desse projeto. A Petrobras, nossa empresa brasileira, que é dona, né, basicamente uma das proprietárias da Enseada, e também com a questão logística para a construção da ponte Salvador-Itaparica, aquele espaço será utilizado. Então pode gerar até 5 mil empregos direto para a região do Recôncavo Baiano. Então uma boa injeção, né, de recursos e também de promessas e ações que pode ser realizada naquela comissão, naquela região, e que pode trazer frutos para toda a região, tá? Frutos que vão ser gerados para Cachoeira, São Félix, Santo Amaro, a própria Maragogi, Curi das Almas. Essa região vai com certeza ter uma dinâmica melhor na sua economia com essa injeção de recursos que estão sendo investidos aí pelo governo federal lá na Enseada do Paraguaçu e no estaleiro, né, do Paraguaçu, né? Enseada do Paraguaçu, estaleiro, né, que estão, né, com projetos já de contratação de embarcações e desmonte também de embarcações, vai servir para isso, e também será um polo de apoio de base para a ponte Salvador-Itaparica, né? Pelo menos é o que se promete. Mas o que chamou mais atenção foi a disputa Cachoeira-Pará, né? A cidade de Cachoeira, Bahia, Cachoeira representando a Bahia e disputando com o estado do Pará em relação a Maniçoba, né? Isso foi um fato que também norteou a semana. A prefeita Eliana assumiu o protagonismo disso, né? Preparou uma maniçoba que foi servida na última quinta-feira ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sua comitiva, né? Também até os responsáveis pela BioID, né? O presidente e vice-presidente, o pessoal, né? Os altos executivos da BioID, né? Participaram dessa disputa. O presidente Lula, como sempre, né? Um cara muito sábio, não disse quem era melhor, né? Ele disse que o jogo ainda não terminou, segundo ele, em relação a isso, mas isso deu um marketing positivo à Cachoeira, no sentido da produção da maniçoba, né? Que é um dos pratos mais típicos que Cachoeira tem. Eu sou prova disso, eu sempre falo isso. Eu sou um dos primeiros, né, comércios aqui na cidade de Cachoeira, e falo isso com muito orgulho, que eu consegui implantar que a maniçoba fosse servida diariamente dentro do meu comércio, tá? Do restaurante Maquitube, quando eu estava à frente. Eu que fui um dos pioneiros em relação a isso, porque a maniçoba era feita muito mais no período festivo, tá? Vamos supor, São João, né, Semana Santa, esses eventos, né? A gente tinha essa questão da maniçoba aos finais de semana. Você encontrava maniçoba às vezes nos finais de semana, mas diariamente era um pouco complicado. E eu percebi isso na época que eu estava à frente do restaurante Maquitube, né? Logo quando eu abri o Maquitube, lá em 2002, quando eu vi as pessoas vindo até o restaurante perguntando de maniçoba, né? Uma outra que vinha perguntava de maniçoba. Falei, por que não colocar a maniçoba, né, dentro do meu cardápio diário? E aí, né, graças à minha mãe que faz uma boa maniçoba, né, a minha mãe, Dona Ana, eu consegui colocar isso dentro do cardápio. Aí quando eu fui para Comida Aquilo, né, comecei a servir a Comida Aquilo, que eu comecei com serviços de PF, mas depois eu fui para Comida Aquilo, eu coloquei lá dentro do buffet todos os dias a maniçoba. Então não faltava maniçoba, né, durante, né, os 365 dias do ano que a gente estava funcionando. Não faltava maniçoba, e era um dos pratos, né, mais requisitados, mais pedidos, né, especialmente por turistas, né, porque o cachoeirano não é tanto assim. Como eu disse, cachoeirano é de comer maniçoba de tempo, não é uma coisa comum comer todos os dias. Mas o turista, que às vezes vem na curiosidade, na buscativa, né, do sabor da maniçoba, tinha essa dificuldade, né, de ficar procurando de achar uma maniçoba, aquela coisa toda. Hoje, graças a Deus, eu consegui contaminar, né, outros empresários aqui, né, por fazer isso lá dentro da minha empresa, né, outros empresários também. Hoje, então, você encontra a maniçoba todo dia, toda hora. Tem espaço que tem até o nome da própria maniçoba, porque você pode encontrar, né, para consumir a maniçoba. Então, a prefeita Eliana fez um belíssimo marketing da maniçoba, nessa divulgação, nesse propósito, né, dessa disputa que aconteceu com o Pará, uma maniçoba diferente. A maniçoba do Pará é uma maniçoba
feita de forma diferente, o sabor é diferente. Eu já tive a oportunidade de experimentar. Talvez eu não possa não ter experimentado a original, né? Mas uma pessoa me trouxe uma maniçoba. Eu me lembro que eu já cheguei a exportar maniçoba, tá? Um período, um amigo, né, que começou a fazer, ele comprava comidas típicas. Ele vinha para Cachoeira a comprar comidas típicas, tá? E ele procurava em Cachoeira pititinga, maniçoba, né? E tinha um outro prato que ele levava daqui, também de Cachoeira, tá? E eu fazia uma quantidade, congelava e passava para ele essa quantidade que ele levava. Ele disse que levava para o Japão. Segundo ele, levava para o Japão, tá? Para outros países, né? Ele fazia esse transporte através de navio. Era uma coisa, né, que ele fazia por conta dessa exportação de comidas típicas. E dessa vez que ele veio, ele trouxe a maniçoba do Pará, né? E a gente experimentou. Eu juro a você que eu achei muito diferente, estranho, né? É uma coisa diferente mesmo, é um sabor diferente, não é igual a nossa maniçoba, não é igual, tá? É um tipo de prato diferente, né? É feito com folhas e tudo mais, mas o sabor é muito diferente do sabor da maniçoba que é produzida aqui em Cachoeira. Tá? Que é quase uma feijoada, né? A maniçoba deles é quase um ensopado, é um negócio assim meio mais quase com um ensopado que tem uma ardência, né? Um sabor de que às vezes a língua fica dormente, né? De você comer, você sente uma ardência também. Mas não é igual a maniçoba. A gente coloca a pimenta, né? A pimenta deles é produzida, acho que antes, é feita já com a pimenta. Então tem uma certa ardência a maniçoba lá do Pará. Então eu achei muito diferente mesmo, por conta desse amigo, né, que eu disse, que exportava. Ele vinha aqui em Cachoeira, comprava maniçoba, era pititinga e tinha um outro, eu acho que levava licor também, mas ele não era muito de bebida, era mais de comidas, né? Ele pegava a quantidade, né, 10 quilos, 20 quilos, né, congelava e encaminhava, né? Tanto é que era exportado por navio. Era feito por navio essa exportação que ele realizava, né? Mas nunca mais eu tive contato com ele, né? Também, não sei se ele ainda é vivo, se ainda continua, mas ele fazia essa busca ativa de pratos típicos do Brasil. Ele rodava o Brasil todo, em cidades, lugares. Minas Gerais ele levava prato, na Bahia ele levava alguns outros pratos, moquecas e tudo mais. Moqueca ele não levava, que ele disse que era, né, a maniçoba ela tem um tempo, você pode ficar um ano com a maniçoba. Um ano de boa, e você descongelar, ela fica do mesmo sabor como se tivesse feito hoje. Então é um prato que não perde, né? Ao contrário da feijoada, se você congelar a feijoada, quando há o descongelamento, você perde um pouco daquele sabor, daquela coisa que é a feijoada. Então ele mandava, às vezes a feijoada dele não era cozida até o final, esperava um certo ponto, né? Ela não terminava o cozimento, para que ela terminasse o cozimento lá, né, lá no local de origem, para que a pessoa tivesse um pouquinho do frescor da maniçoba. Mas ele levava alguns peixes, algumas coisas, né, peixe seco, algumas coisas, bolinho também ele levava, né, para as pessoas lá no Japão, especialmente na Ásia e na Europa. Ele fazia essa conexão. Mas nunca mais eu vi esse amigo, né? Não sei se ele ainda continua vivo, se eu disser a você, tem anos mesmo, né? Isso bem antes de eu encerrar com o MacTube, mas falava dessa questão. Mas voltando aqui a falar do nosso programa, então foi um fato da semana também, tá? Um fato da semana também que chamou a atenção foi essa ação que foi feita, né, da prefeita Eliana à frente, né, dessa disputa, né, da maniçoba que foi realizada pelo presidente Lula, né? O juiz internacional de maniçoba, segundo ele, declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que usou um marketing muito positivo da nossa maniçoba. Gente, um outro fato, falando com o oferecimento da Casa de Carne Souza, a distribuidora de bebidas Girassol, Grupo Vale Ouro, a Pousada do Convento do Carmo, a Climec, Paradela Material de Construção, a Sim.com, a Clínica Odontológica Oral Clean, a Farma e Farma Popular, o Laboratório Exato, a Clínica Climod, ao Supermercado Pereira e a Contasse Contabilidade, são os nossos parceiros do nosso Clube do Ouvinte. Um outro fato também da semana, a gente teve a festa da nossa padroeira, né? Nossa Senhora do Rosário, encerrou na última terça-feira com a procissão, com a missa solene, mas o que chamou a atenção foi a visita do nosso bispo diocesano, Dom Antônio Toninho, que na igreja matriz
chamou a atenção, né, ele chegou a chamar a atenção da nossa comunidade por conta de dois fatos, né? Dois fatos foram chamados pelo nosso bispo diocesano, que foi a questão dos fogos, né? Ele falou dos fogos e falou também da violência, né? Do recuo da igreja em relação à violência. A gente sabe que a festa do Rosário foi marcada, né, no meio de um toque de recolher, tá? A festa começou no domingo, dia 28, e na segunda-feira, né, segunda para terça-feira, tivemos aquela situação na cidade, entre os dias 29 e 30, aquela situação, e que até a igreja teve que alterar o horário dessas celebrações, tá? E o bispo colocou isso, né? Ele disse que há ele deu a entender de que a gente, como católico, está pecando de não fazer uma cidade evangelizada. Porque se a gente conseguisse chegar com o evangelho às comunidades, a gente não teria essa situação. E eu acredito nisso nele também. Ele falou que a igreja tem que sair da matriz, ou seja, a igreja tem que ir para os locais aonde precisa ser levada a mensagem do Senhor Jesus Cristo, né? O que a gente não faz. A igreja católica ela é muito reservada, ela é muito conservadora e ela tem muita falta, né, de essa empatia com as comunidades, tá? Com as comunidades. E o bispo chamou a atenção disso, né? Desse processo de a gente poder buscar dentro das comunidades, né, mobilizar as comunidades. Lembrando que a festa da padroeira esse ano, tivemos a presença da padroeira em algumas comunidades. Se foi feito um movimento para que a padroeira, a Nossa Senhora, pudesse estar presente antes da festa em várias comunidades. Mas, infelizmente, ela não foi, ou seja, né, isso não conseguiu trazer um calor, né, da participação da comunidade. Né? Poucas pessoas das comunidades foram para a igreja no sentido assim de novo, né? De ter um novo, tá? Apesar da festa ter sido linda, eu adorei a festa, né? Eu achei que né, o que me chamou a atenção foi a belíssima ação do coral. O coral me chamou muito bem a atenção, né? Os palestrantes. Eu não participei de todas as noites, mas eu tive, né, acompanhando algumas delas. E parabenizo, né, a ação. Mas um outro fato também que o nosso pároco, o nosso bispo maior falou foi os fogos. Uma coisa que eu bati há muito tempo, né? Há mais de um ano eu venho batendo em relação a isso. Essa forma excessiva, de forma irresponsável nas igrejas, especialmente nas igrejas católicas aqui, nas festas católicas com os fogos. Né? Eu acho um absurdo por conta do pedido, né? Das campanhas, é feito camisa, é feito rifa, café da manhã, vários movimentos para buscar recursos para fazer a festa. E uma parcela desse recurso é gasto com fogos, que infelizmente, para mim, ela acaba não tendo o seu fator, né, de importância. Né? É até bonito fogos, mas eu acho que a gente tem que parar com isso. A gente tem que ter uma visão mais social, mais comunitária, porque fogos hoje causam mais problemas do que benefícios, se a gente olhar. Né? Provoca problemas com as pessoas, há riscos de situações como aconteceu na Igreja Matriz, porque foi um aviso de Deus que aconteceu na Igreja Matriz, para que a gente possa parar daquela forma, né, discriminada de tocar fogo. Tinha uma área inapropriada. Eu me lembro que na rua Santo Antônio, numa das festas de Santo Antônio, uns fogos caíram em cima da casa de uma moradora e foi um problema, viu? Acabou estourando o telhado, aquela coisa toda. Teve uma polêmica naquela festa de Santo Antônio, mas mesmo assim o pessoal não teve nenhuma consideração, continuou tocando fogos. Precisou acontecer essa imobilização do Corpo de Bombeiro, da Defesa Civil, da Secretaria de Transporte, né, para poder pagar o incêndio, que causou um certo transtorno para a igreja, não trouxe prejuízos assim, materiais graves, mas trouxe alguns prejuízos no sentido de água, né, naquela madeira, naquela coisa toda. Foi muita água que foi jogada para poder debelar o incêndio, né, por conta de uma responsabilidade, de um fato que, né, poderia passar. Tá? Eu falo sempre, gente, a gente tem sinos. O que a gente tem de belo são os nossos sinos. E a gente tem que usar eles, né, muito, muito mesmo. Tá? Encantar a cidade com os sinos, né? Mas infelizmente tem pessoas que parece que perderam isso, né? Perderam
esse fato, né, de responsabilidade e acha que fogos não, porque não está perto da casa dele, porque não está dentro da casa dele, porque não pode cair na casa dele, porque quem gosta disso sempre está longe, nunca está perto, tá? Não está morando perto para sofrer uma situação de incêndio. Tem gente que gosta de guerra de espada, mas não mora na região dos Currais Velhos. Então, não é fácil você gostar da guerra de espada se você não vai sofrer nenhuma interferência na sua vida. Uma espada não pode entrar na sua casa, tocar fogo, acabar com sua casa. Então, você gosta de espada por isso. Então, é essa situação, essa empatia que falta e faltava. E graças a Deus, né, por uma mensagem de Nossa Senhora, eu acredito que foi isso, porque eu batia tanto nisso, e eu sabia que eu, né, não ia conseguir conscientizar a população em relação a isso, mas precisou acontecer um fato. E agora eu acho que vão ter responsabilidade. De lá para cá, depois do fato, não tocaram mais um traque. Né? Isso é muito bom. Uma economia significativa de dinheiro que poderia estar sendo feito cestas básicas, né? Ajudando na ornamentação da festa, né? Fortalecendo a festa, quem sabe, né? Por outras coisas que têm mais prioridade do que fogos. Então, acho que na próxima frente da festa, né, quem vai estar à frente, parece que a família é de Dona Yolanda, para poder comemorar o seu centenário, né, possa ter essa consciência, né, de pensar no social também, fazer uma festa social, uma parte do recurso ser destinado a pessoas, né, a instituições que precisam de apoio. A gente tem uma instituição própria da própria paróquia, que é a escola paroquial, que passa às vezes dificuldade, que poderia receber em alimentos, né, insumos, ao invés de fogos. Mas infelizmente, não temos essa mesma compreensão. Queremos meio a beleza, queremos o encanto, queremos mostrar, ostentar. Fogos é ostentação, é você ostentar força, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que são situações que podem causar o que aconteceu. Mas eu agradeço maravilhosamente o bispo diocesano Dom Antônio Tourinho por ter dado essa mensagem, dado esse recado e, quem sabe, ter chamado a atenção da nossa população. Um outro fato também que foi chamado também, né, nesse processo, né, todo da nossa igreja e dos eventos que aconteceram da nossa paróquia, e que a gente também tem que guardar como legado nosso, foi a visita do Senhor do Bonfim, tá? A belíssima presença do Senhor do Bonfim, a imagem peregrina do Senhor do Bonfim, após 75 anos, voltou às terras cachoeiranas e abrilhantou a festa. Abrilhantou a festa, foi um dos fatos mais belíssimos, mais belos que tivemos. Quero parabenizar todos que estiveram envolvidos nessa vinda do Senhor do Bonfim à cachoeira. Tá? Ele chegou na última segunda-feira, dia 6, né? E ficou até a terça-feira, dia 7. Né? Em procissão, né? E tal, dentro da cidade, da comunidade, e foi uma belíssima, né? É isso que a gente tem que fortalecer, essa fé. Muita gente, né, foi tocada pela presença do Senhor do Bonfim. Claro que existe a questão do marketing. O Senhor do Bonfim é um dos santos mais venerados do estado da Bahia, é uma divulgação nacional que ele tem, mas a vinda dele em Cachoeira ele foi significativa e foi importante, até mesmo para o fortalecimento, tá? Eu fiquei triste porque ele poderia fazer uma espécie de uma carreata, alguma coisa aí para as zonas rurais da nossa cidade, fazer uma mobilização maior, que tem poucas pessoas que já nunca tiveram condições de ir até Salvador. Tem pessoas que nunca foram até a Colina Sagrada a visitar o Senhor do Bonfim e teria essa oportunidade de ver esse ícone, né, da fé católica, né, apostólica, né, romana, presente em Cachoeira. Então, foi belíssimo também essa presença do Senhor do Bonfim, né, essa dinamismo, essa energia positiva, né, que às vezes, vocês como católico veneram imagens. Sim, a gente gosta das imagens muito para poder representar a nossa fé, fortalecer a nossa fé. Tá? A gente não venera a imagem, a gente tem ela como lembranças importantes da nossa fé. A gente precisa de símbolos de importância da nossa fé, né? Que às vezes falta um pouco do eu no nosso, então a gente precisa às vezes ver para crer, né? Uma imagem do nosso Senhor Jesus Cristo no seu pior momento da sua vida, mas que traz para a gente esperança, porque ele, né, desde esse primeiro momento, desse pior momento dele,
ele ressuscitou e hoje, né, está vivo dentro de nós. Então, foi maravilhoso a presença da imagem do Senhor do Bonfim na cidade de Cachoeira, um marco, né, importante da nossa festa, né? Lembrando que esse ano voltamos a ter a dinâmica, né, das charolas, né, as carretas levando as imagens de Nossa Senhora e de São José, após 3 anos, né, por conta da questão do IFAM, proibição e tudo mais, o abalo, foi feita uma ação de recuperação das imagens por conta, né, do IPAC, uma intervenção do IPAC também, que foi importante, que deu, né, a recuperação de algumas imagens e fortaleceram também a nossa, né, construção aqui na cidade de Cachoeira, tá certo? Então, um fato da cidade importante. www.olhapititinga.com.br, falando com o oferecimento, está apoiando a gente, a J. Lima Variedades, a Farmácias Nossa Senhora do Rosário, a Crion, a Contasse Contabilidade, Supermercado Pereira, a Clínica Climod, Laboratório Exato e Farma Popular, são os nossos parceiros e parceiras que ajudam e colaboram com o nosso programa Disney News, tá? Muito, mas muito obrigado pela sua audiência, tá? Atravessando a ponte, né, Dom Pedro II, falando de São Félix, né? São Félix que teve essa semana, uma semana muito importante mesmo para a sua população, né? Um evento que aconteceu no último domingo, que foi o Festival de Saveiro, a 3ª edição do Festival de Saveiro. Foi belíssimo o Festival de Saveiro, apesar de foi um dia só, mas foi 2 dias, né? Que teve um seminário, uma reunião entre as pessoas que estão preocupadas nesse projeto. Mas foi um evento importante na cidade de São Félix, marcando, né, pontuando São Félix nesse ícone de preservação e até mesmo de chamar a atenção de um dos instrumentos, né, e de veículos que na época foi importante, né, para a nossa construção. Muitos dizem que Cachoeira e São Félix não teria esse desenvolvimento, não teria essa força se não fossem os saveiros. Então, fazendo uma homenagem justa, apesar de Cachoeira e São Félix não ter um saveiro sequer, nós não temos nenhum saveiro, nenhum modelo, nem nada de saveiro, né? Poderíamos ter até uma réplicazinha, né? É a falta de amor e a falta também de fazer, fortalecer as coisas, né? A gente tem isso, no nosso país a gente tem isso, né? Eu acredito que em Portugal, se você chegar lá, você vai encontrar réplicas das primeiras caravelas que atravessaram o Atlântico para poder descobrir, né? Eu acredito que lá em Portugal você vai encontrar um museu, né, da navegação. Eu acredito que nos Estados Unidos você encontra as espaçonaves, né, os veículos espaciais que levaram o homem à Lua, que levaram o homem ao espaço, né? Então isso é uma questão de identidade, fortalecimento entre eles. A gente não tem isso. A gente não tem isso de preservar essas coisas, né? Porque Cachoeira e São Félix era para ter um museu da navegação, né? Um museu que pudesse fazer alusão de tudo que foi construído aqui. Cachoeira e São Félix nasceram desse porto. Se não fosse o Rio Paraguaçu, essas 2 cidades seriam, possivelmente poderia ser uma ligação, uma área, né, como a gente vê aí as margens do Rio Paraguaçu subindo aqui, né? São poucas cidades que estão atreladas à margem, né? Normalmente é área de embarcação de Santo Estevão, Cabaceiras ali, você tem uma área de navegação, de travessia, mas você não tem uma moradia, uma construção sólida como é Cachoeira e São Félix, tá? Dentro dessa margem, que poderia ser fortalecida com um museu da navegação, um museu das canoas, um museu dos pescadores, ou alguma coisa nesse sentido para poder fortalecer, né, o porto que Cachoeira foi, o porto que Cachoeira ainda é, né, que é uma área belíssima, uma das mais belas áreas do Paraguaçu. De se ver o Paraguaçu, muita gente fala que o Paraguaçu que nasce lá na Chapada Diamantina, o ponto principal e o mais belo dele é aqui, nesse encontro, né, da água salgada com água doce, né, que apesar da barragem, mas a gente tem ainda essa beleza que está instalada aqui. Tem gente que chega aqui e se deslumbra, fica alucinado, fascinado pelo rio. E é importante que a gente pudesse ter dentro desse processo uma estrutura montada, alguma coisa, né, alusiva a isso, um saveiro que fosse,
né? Mesmo que da coisa lá, espaço e tal, para que as pessoas pudessem visitar. É a mesma coisa também que a gente fala em relação à linha férrea. Cachoeira e São Félix teve seu desenvolvimento também através da linha férrea, né? A linha férrea foi importante para a gente. A gente tem 2 grandes monumentos que são as estações, mas era bom se tivesse dentro dessas estações um modelo de uma Maria Fumaça, né? Para a gente fazer essa construção e essa identidade com os nossos queridos futuros, né? Para mostrar, poxa, a gente veio daqui, a gente nasceu disso aqui, somos feitos e forjados na linha de ferro, somos feitos e forjados na cana-de-açúcar, somos feitos e forjados também pelo Rio Paraguaçu, para que a gente pudesse até respeitar e cuidar um pouco mais da nossa cidade, ter esse respeito à nossa cidade. Eu vejo muita gente valorizar, né, e respeitar a nossa cidade do que os próprios cachoeiranos. Então é importante que a gente pudesse ter essa construção. Mas não temos, mas o festival foi lindíssimo, belíssimo, e que eu agradeço ao nosso querido Vandique, ao Massinho, ao Juninho Cachoeira, ao prefeito Zé Geraldo, por ter, né, na cara e na coragem, realizado o festival, né, de Saveiros, tá? O que a gente chamou a atenção e não vimos esse ano, não sei se vai acontecer ainda, porque normalmente era em setembro, né? É o encontro de carros antigos, né? O encontro de carros antigos. Não lembro, acho que esse ano não aconteceu o encontro de carros antigos, que é um também marco da cidade de São Félix. Essa semana a gente vai buscar mais informações sobre esse evento que é importante para a cidade de São Félix, que é o encontro de carros antigos também. www.olhapititinga, falando com oferecimento da nossa família Clube do Ouvinte, mandando um abraço à dona Elisete, a professora Nilzete, a dona Dete, Edilene, Eliette, Aline, dona Ana, Cristileide, Ian Chaves, dona Neuza, Margarida, Peubala, seu Fernando Domparo, a Eliana, Antônio Lima, a Beatriz, Aquiles Caldas, Silverão, a Maria Regina, a Nerivan, Simone Brandão, Laura França, João Marreteiro, Buju da Gruta, Marilene, Valdira José, Genilda Moura, Doutor Odilon, Walter Lucas França, também a Maria Regina, Rubem Júnior, Guilherme, Maria Liz, Marcos Iago, Marão, a Val Cordeiro e Nonato Raimundo. São os nossos integrantes e parceiros do nosso clube do ouvinte da Pititinga.com.br. Um abraço para todos e a todas que estão aí nessa pegada com a gente, né, no nosso programa Disney News da Pititinga, né, nesse sábado, tá? Nesse sábado, né, produzido aqui para vocês, caríssimos amigos ouvintes da Pititinga.com.br, tá? Um outro fato também, né, que chamou a atenção e que fala em relação a gente ter cuidado com a nossa mente, né? Setembro foi um mês relacionado ao suicídio, né? A gente sabe que setembro tem setembro amarelo, aquela pegada. E, infelizmente, o nosso querido advogado Vinícius Melo, ele tentou com a própria vida, né? Informações que foram passadas que ontem ele foi encontrado desacordado em sua residência na capital baiana, né? Com suspeita de ter feito ingestão de medicamentos, né? Graças a Deus, o estado de saúde dele é considerado estável, né? Ele que teve aí a sua, né, basicamente, né, esse momento ruim da sua vida, mas parece que ele está se recuperando e bem. Mas é que chama atenção, né? As pessoas que estão precisando de socorro. E eu, no programa, até mandei para ele a mensagem, porque logo quando ele veio pela primeira vez no nosso programa, ele teve 3 intervenções, 3 vezes no nosso programa de Zenilson Vinícius, né? Ele pediu para estar aqui, para falar, ele gostaria de falar de algumas coisas. Ele tem encabeçado uma ação contra os bancos, né? É um cara que está fazendo uma disputa com os bancos em relação à cobrança de juros abusivos, as coisas todas. Mas eu recebi algumas mensagens, né, de algumas pessoas que são conhecedoras da questão psicológica, falando que ele não estava bem. Porque a fala dele, o jeito dele de falar, a forma dele de expressar, a relembrar também o seu pai que faleceu, né? Também foi um marco para ele, que foi um fato que marcou ele, né, no mês de maio, e ele fala isso e falava isso também, que ele estava precisando de ajuda psicológica, né? Eu conversei com ele e disse que estava buscando ajuda psicológica.
tá? Ele estava buscando ajuda psicológica. Eu conversei também com o Jorge França, conversei com o Andrews Amorim, né? Falando sobre isso. Andrews, eu recebi algumas mensagens, algumas pessoas estão alertando que o estado de saúde mental do Vinícius é um estado que precisa de cuidados, porque ele é um possível, né, a ter um surto ou então um caso como foi esse, né, relacionado a tirar sua própria vida. E chamei a atenção e falei com ele, disse que não ia conversar e tudo mais, que ia fazer a buscativa da intervenção, né? Mas é isso, né? A gente precisa estar muito atento às pessoas, o jeito, a forma. Tem pessoas que não conseguem. Hoje essa geração não consegue, né, lidar com a perda, não consegue lidar com os traumas, né? A gente está com uma população muito ansiosa, doente, passando por problemas sérios, né? Mas a gente fica aqui deixando nossa mensagem, pedindo a Deus que possa recuperar e estabelecer a saúde do nosso querido Vinícius Melo, né? E de todos aqueles que possam estar passando por essa situação de aflição. Recentemente tivemos um fato, né? Uma pessoa tirou a sua própria vida pulando da ponte Dom Pedro II, é onde acontece normalmente, né? A maior parte dos afogamentos e mortes no Rio Paraguaçu é por pessoas que tiram a própria vida, né? São raros os incidentes de pessoas se afogar no Rio Paraguaçu por incidente, né? Ao contrário do que acontece na região de Cabaceiras, né? A região ali de Santo Estevão, que ali é sim acidentes, as pessoas acabam não conhecendo o rio, se afogam, às vezes entre um redemoinho. É o fato diferente que acontece nas praias de Salvador, pessoas que não conhecem muito o mar e acabam entrando no mar e acabam sofrendo, né, sendo pego por uma correnteza, chamada corrente de retorno, e acabam se afogando. O Rio Paraguaçu, a maior parte das mortes que são, né, cometidas dentro desse rio é por conta de suicídio. As pessoas pulam da ponte, chegam dali. Eu já vi uma pessoa tirar sua própria vida, um senhor tirar sua própria vida, né, chegar e pular dentro do Rio Paraguaçu. Eu mesmo também fui depois olhar e achar, eu achei o corpo dessa pessoa, né? Porque eu fiquei aquilo na minha cabeça enquanto não tivesse uma resposta, claro, né? Não sei por que ele fez aquilo, né? E até fui quase basicamente envolvido nessa história, porque pessoas queriam saber, porque achavam que foi alguém que empurrou aquela coisa toda, criando, né? A família cria uma narrativa que a família às vezes não aceita, né? Um fato desse, né? A família às vezes não aceita uma pessoa tirar a própria vida. Acha que foi alguém que cometeu, e aí cheguei ao delegado na época, passei todas as informações do que eu vi, não só eu, mas outras pessoas, mas acho que eu fui o único que foi chamado, porque eu falei na rádio que eu tinha visto, eu fui até o corpo de bombeiro naquele dia, né, buscar o corpo de bombeiro para poder tirá-lo do Rio Paraguaçu, fiquei algumas horas com ele, né, com o pessoal lá, né, para tentar saber de alguma coisa. Depois de alguns dias aqui a gente sabe quem é a identidade. Ele ficou um tempo, né, no IML de Santo Amaro, até que alguém pudesse identificar o seu corpo, tá? Mas a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Precisamos urgente cuidar da nossa saúde mental. Agradeço a sua audiência, a sua paciência, desejo a todos um ótimo final de semana e próximo sábado eu estarei de volta. É uma horinha só, um bate-papo legal, fácil, trazendo alguns resumos das coisas que aconteceram na semana. Quero convidar todos para participar e acompanhar a nossa transmissão amanhã no estádio 25 de junho, Cachoeira e Euclides da Cunha. A seleção cachoeirana vai entrar em campo amanhã para um jogo decisivo, tá? Não pode se empatar, é pênalti. Empatar de 10-10 é pênalti, tá? Não importa o que Cachoeira fez 1-1 lá, né? O Cachoeira conseguiu empatar no final do jogo. Lembrando que a seleção cachoeirana entrou muito complicada naquele dia, naquele jogo, né? Com os problemas intestinais, alguns jogadores passaram mal, né? Sentiram fortes dores de barriga, né? Diz que foi uma situação complicada, faltou banheiro para dar conta, né, dos jogadores da seleção no sábado, né, de sábado para domingo passado, né? Teve jogador que entrou em campo, que chegou a jogar e depois sentiu também fortes dores, né, de barriga. Diz que foi na base do Hemosec, na base dos medicamentos de chá para poder controlar a diarreia que os jogadores sofreram. Por isso que a gente percebeu jogadores com a baixa produtividade, né? Apesar que Cachoeira não tem jogado muito bem fora de casa, né? Mas domingo, amanhã, né, a partir das 15 horas, a Pititinga estará levando, a partir das 14 horas, levando as emoções para aqueles que vão estar acompanhando em qualquer canto da Bahia, né? Se você está em Cachoeira, vai ao estádio 25 de junho, vamos apoiar a nossa seleção,
fortalecer a nossa seleção dentro do campeonato intermunicipal. E convidando a todos também para participar do Festival Gastronômico da Ostra. Ainda dá tempo, né? Dá tempo acertar aí para pular lá. Hoje tem programação musical, amanhã também tem programação musical. Cachoeira vivenciando esse Festival Gastronômico da Ostra que acontece lá na comunidade do Caonge. Agradeço a sua audiência, a sua paciência, a sua conexão e se encontra segunda-feira, a partir das 15 horas, com o nosso programa Dizem News. Pititinga, há 11 anos, eu faço parte dessa história. Valeu, gente. Fui!